Olá, meus irmãos, saudações de paz para todos vocês e todos os vossos familiares. Eu quero desejar aqui um bom começo de semana aí para todos vocês, com saúde e paz. E já desejo um bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário em que vocês irão assistirem a mais um conteúdo deste canal. Me chamo Carlos Gomes, do canal Democracia Espiritual, aqui de João Pessoa, Paraíba. E agradeço ao nosso Pai Celestial pelos novos inscritos. Sintam-se todos abraçados por essa família, por participarem de forma direta. Eu quero trazer uma pequena reflexão que tem como tema Cristo seria ministro do pecado? Cristo foi ministro do pecado? A gente vai entender essa fala do apóstolo Paulo quando ele escreve aos irmãos da Galácia. E o versículo, o capítulo é o capítulo de número 2 e o versículo de número 17 que diz assim: mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós, esse nós aqui, ele se referia a ele mesmo e aqueles irmãos que viveram ali o antes da cruz e o depois da cruz, naquele contexto ali no século I. Vamos lá. Mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores? Dá-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Veja, Paulo não está dizendo que Cristo foi ministro do pecado. E o que era aqui? O que era essa frase? A gente tem essa frase, nós temos que procurar entender o que era que Paulo estava querendo dizer. O contexto dessa carta era sobre ser justificado pela obra da lei, ou seja, Pedro e outros homens judaizantes procuravam colocar os irmãos da Galácia contra Paulo, contra o ensinamento de Paulo, contra o entendimento, a mensagem do evangelho, das boas novas que Paulo trazia, que Paulo levou para aquela comunidade e outras comunidades também. Então, a ideia, o objetivo deles era convencerem os gentios, os irmãos da Galácia, de que eles precisavam ser circuncidados, que os gentios precisavam observar o ritual da lei para serem salvos, né? Para serem salvos, né? Se justificarem pelas obras da lei. Então, Paulo defende, Paulo combate o evangelho anunciado por ele mesmo, entendeu? Que eram as boas novas, as boas notícias. Paulo, ele condena a posição do judaizante, o entendimento, o ensinamento deles, né? Como um legalismo anticristão, ou seja, segundo a revelação que foi dada ao apóstolo Paulo, tanto judeus como gentios estavam no mesmo nível, desfrutando pela fé de Cristo de uma completa e perfeita salvação. Ou seja, eles foram justificados, foram adotados, renovados e feitos herdeiros do Pai, do Criador, do Soberano, segundo as promessas do pacto abraâmico. Você vai ver isso em Gálatas capítulo 3, do versículo 15 ao 18, você vai ver isso. Então, meus irmãos, a profundidade da graça é totalmente incomparável com as obras da lei. Muito antes do homem querer se justificar pelas obras da lei, pelo mérito humano, né? A graça já estava nos planos do Pai, entendeu? Então, o soberano, né, o eterno, não esperou que seus filhos, entendeu, se tornassem perfeitos, bons ou merecedores, entendeu? Pelo mérito próprio, ou se justificar, querer fazer algo dentro da lei de Moisés, entendeu? Então veja, observem que antes da cruz todos estavam mortos em pecados e delitos. Sim,
entendeu? E eles eram incapazes de alcançarem todas essas coisas como justificação, reconciliação, etc, etc, etc. Entendeu? Então, a iniciativa não foi do homem, não partiu do homem, do mérito próprio, da lei de Moisés. Não, foi totalmente do amor ágape, do amor incondicional do Pai. Entendeu? Que não depende do mérito humano, mas depende exclusivamente da graça do Pai, ao enviar o seu próprio Filho. Ou seja, ele estava reconciliando, ele estava com Cristo reconciliando o mundo. Então, a condição antes da cruz era de pecadores, tanto judeus como gentios. A gente vê isso em Romanos capítulo 3, versículo 23, como o próprio apóstolo Paulo ele fala isso. Então, se vocês dizem que se nós dissemos que somos pecadores, então, entendeu? Então Cristo foi ministro do pecado, ou seja, nós vamos entender o que Paulo estava falando com relação a essa fala aqui do capítulo 2, versículo 17 que eu li. Então veja bem, Paulo não disse que Cristo era ministro do pecado, ele disse não, de forma alguma, Cristo não é ministro do pecado. Então, observe, vamos entender o que o apóstolo Paulo estava querendo falar, entendeu? Vou ler novamente, Gálatas capítulo 2, versículo 17, que diz assim: mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dá-se o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Então, meus irmãos, a pergunta é, o que era ser achado pecador aqui? O que era ser achado? Se achar pecador aqui, se achar pecadores, não era nem tão pouco, como muitos falam. Claro que transgredir a lei era pecado. Entendeu? Claro. Mas não precisava nem transgredir a lei, meu irmão. Aqueles que estavam debaixo da lei já estavam em pecado e não precisavam nem transgredir a lei. Por quê? Eles já estavam em pecado. Todos que nasciam debaixo da lei já estavam em pecado. Por quê? Por mais que eles tentassem se justificar pelas obras da lei, as obras da lei não justificavam eles, não salvava, não trazia salvação para eles, não trazia justificação para eles. Entendeu? Não deixavam eles perfeitos. Então, não precisavam nem transgredir a lei. Só eles estarem debaixo da lei, só eles se acharem debaixo da lei, eles já estavam em pecados, meu irmão. Entendeu? Então, era exatamente se encontrar debaixo da lei, querendo fazer algo ainda para acrescentar, isso era se achar pecador. Muitos poucos falam disso aí, entendeu? E eu digo com toda a segurança, com toda a convicção, entendeu? Só em estar debaixo da lei, eles já eram pecadores, porque por mais que eles tentassem fazer algo para se justificar pelas obras da lei, eles não conseguiam. Então, meus irmãos, não é se achar no sentido de saber, de fazer, de tornar ciência, é se achar no sentido de estar debaixo da lei. Isso aí seria o se achar pecador. O mesmo Paulo, ele se achava pecador, entendeu? Mesmo depois da cruz, quando ele perseguia os irmãos ali, buscava os irmãos para prender e participou até da morte de Estevão, entendeu? Não era porque Paulo era pecador porque ele perseguia, não. É porque ele estava debaixo da lei, e estar debaixo da lei já em si já era considerado como pecador. Então, observem que não era se achar, saber, pensar que eles eram pecadores, entendeu? Então, era por isso que eles queriam se justificar pelas obras da lei, entendeu? Então, eles se encontravam ainda debaixo da lei, porque muitos ainda estavam fazendo aquilo ali que Paulo combatia,
que eles não precisavam mais estar em rudimentos de obras mortas. Ter que fazer para se justificar. Então, só na mente deles, em estarem debaixo da lei, achando que teriam que fazer alguma coisa, eles já se tornavam pecadores. Porque mesmo fazendo as obras da lei, os rudimentos cumprindo, eles não poderiam estar justificados diante do Pai. Entendeu? Então veja, porque muitos ainda estavam, porque muitos ainda se encontravam debaixo da lei, se justificando pelas obras da lei, querendo fazer algo para se justificar. E eram esses próprios judaizantes que queriam levar isso para os irmãos da Galácia e Paulo combateu. Então, se encontrar debaixo da lei era ser pecador. Entendeu? Era ser pecador. Por isso que Paulo disse, é porventura Cristo ministro do pecado? Em outras palavras, nós vamos entender isso aqui agora, o evangelho pregado, anunciado, né, era sem sacrifício, meu irmão. Não existia sacrifício que o homem tinha que fazer. Então o evangelho anunciado por Paulo não era pelas obras da lei. Está entendendo? Por isso que Paulo disse, é porventura Cristo ministro do pecado? Ou seja, Paulo estava dizendo, é porventura Cristo, o evangelho de Cristo, o evangelho da graça, o pacto para o entendimento, o entendimento no Espírito porventura, uma mensagem que fala sobre pecado, que você tem que fazer as obras da lei. Era isso que Paulo estava dizendo. É porventura Cristo, ou seja, é porventura o evangelho das boas novas, que eu anuncio, do Cristo ressuscitado, é porventura esse evangelho, né? Fala de pecado, defende o pecado, porque as obras da lei, aqueles que estavam debaixo das obras da lei, eram pecadores, era considerado pecador, porque eles estavam querendo fazer algo para se justificar, mas na cruz Cristo já tinha feito tudo, tudo havia se cumprido em Cristo. Então por isso que Paulo diz, é por acaso Cristo ministro do pecado? Não, Cristo não prega isso, Cristo prega, anuncia descanso, paz e não obra. Ou seja, o evangelho que Paulo anunciava não era uma mensagem de obras da lei, de se justificar, né, pelas obras da lei. Era isso que Paulo estava dizendo. É por acaso Cristo, ministro do pecado? É por acaso o evangelho que eu anuncio defende as obras da lei? Então era isso que Paulo estava querendo passar para aqueles irmãos ali, entendeu? Ou seja, a mensagem do evangelho de Cristo ministrado ali pelo apóstolo Paulo não ministrava pecado, não ministrava obras da lei, entendeu? Então o evangelho anunciado, a mensagem do evangelho, entendeu? Ensina a fazer obras da lei, defende isso aí, porque o contexto nesse momento aqui da carta, Pedro e outros pregavam obras da lei de Moisés. E Paulo está combatendo aqui. Paulo está combatendo esses tais ensinamentos. Então, em outras palavras, Paulo estava falando, Cristo ministra isso, obras da lei. Cristo aqui era o evangelho da graça, meu irmão. Era a mensagem das boas novas. Entendeu? Não era Cristo no literal que Paulo estava falando. Ele estava falando aqui da mensagem do evangelho que ele anunciava, que foi revelado a Paulo. Entendeu? Então, era assim, o pecado era estar já debaixo da lei, não precisava nem transgredir. Só em estar debaixo da lei já estava em pecado. Se eles fossem guiados pelo Espírito, metanoia, entendimento, então eles não estavam debaixo da lei. Entendeu? Paulo entendeu isso. Por isso que Paulo não estava mais debaixo da lei. Paulo não estava mais em pecado. Você está entendendo? Porque Paulo agora, ele era guiado pelo Espírito, metanoia, entendimento, renovação de entendimento. Então, se ele estivesse em outro entendimento, obra da lei,
era pecado. Defender a lei de Moisés com seus rudimentos, eles estavam em pecado. Então, os Gálatas estavam voltando para debaixo da lei. Era esse o objetivo daqueles judaizantes ali. Que eles circuncidassem, que eles viessem defender, observar os rituais judaicos. Eles tinham que circuncidar, segundo os mestres ali, judaizantes, que penetraram naquela comunidade. E Paulo combate isso. Então, observe, isso era carne. Isso, ou seja, isso era estar debaixo da lei. Então, quando Paulo escreve, veja, quando Paulo escreve lá em Timóteo, no capítulo 1:15, vamos lá, eu quero terminar. 1 Timóteo, capítulo 1:15, vamos lá. Ele diz assim, ó, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Cristo veio ao mundo salvar os pecadores, aqueles que estavam debaixo da lei, aqueles que estavam ainda vivendo em condenação. Condenação ali, no sentido ali do erro de Adão, ali, entendeu? Do erro de Adão, a transgressão da carne, entendeu? Então, em Adão, eles eram culpados, gentios e judeus. E estar debaixo da lei de Moisés, eles estavam em pecado. Se ele transgredisse a lei de Moisés, ele estava em pecado. Mas não é só o fato de transgredir, que o pecado era a transgressão da lei, mas só em estar debaixo da lei, eles já estavam em pecado. Então, quando Paulo diz aqui, ó, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Quando Paulo fala isso aqui, entendeu? Paulo aqui, ele ainda, depois da cruz, Paulo, ele era zeloso pelas obras da lei. Paulo ainda não tinha passado pela metanoia, pelo novo entendimento. Ainda não tinha sido revelado a Paulo. Então, em outras palavras, aqui, Paulo, ele, ao falar que era o principal pecador, era porque Paulo estava, antes de ter sido revelado a ele estava debaixo da lei. Ele era zeloso, ele perseguia, mas não é o fato que ele era perseguidor, que ele era pecador, era porque ele estava debaixo da lei. E todos que estavam debaixo da lei, eles eram pecadores, porque eles não conseguiriam, mesmo pelas obras da lei, eles não conseguiam se justificar. Nem a consciência deles era perfeita. Então, Paulo tinha, entendeu? Paulo tentava se chegar a Deus pela purificação humana, pelas obras da lei. E isso era pecado, era um erro. E a mente sem entendimento do espírito, metanoia, faz com que as pessoas vivessem ali naquele contexto, praticando as obras da lei. É como hoje, sem o entendimento, sem a metanoia, o povo vive em rudimentos da obra da lei de Moisés. Mas mesmo eles, sem esse entendimento, eles estão salvos, eles estão justificados, eles estão purificados, eles foram lavados pela palavra, mesmo sem entender, eles não têm condenação. Então, todos eles que estavam debaixo da lei, eles estavam anulando a cruz de Cristo. Eles estavam anulando a graça, o amor ágape, a misericórdia do Eterno. Estava anulando o Evangelho. E assim era a preocupação do apóstolo Paulo com os Gálatas. Mas mesmo que eles não entendessem, eles não conseguiriam anular. Porque mesmo que eles estivessem sem esse entendimento, a incredulidade deles e de ninguém pode anular o efeito da cruz, a graça do Eterno que estava sendo ali inaugurada na cruz e que teve a sua plenitude ali no ano 70. Então, meus irmãos, era isso que o apóstolo Paulo estava querendo passar para aqueles irmãos da Galácia. Saudações de paz.